Olá, galerinha! Muito bem, estamos aqui para dar continuidade aos nossos trabalhos. Peguem a apostilinha 2, lá no módulo 4. Já começamos a falar sobre fonologia em sala, lembram? Nós vimos lá quem? Nós vimos lá os fonemas, nós vimos as letras, lembrando a diferença entre fonemas e letras. Fonema é o som, letra é a representação gráfica desse som. A gente sabe que muitas dificuldades que nós temos de escrita estão relacionadas ao som, né? Nós ouvimos a palavra e deduzimos a escrita pelo som, mas nós sabemos que nem sempre a escrita corresponde a esse som que nós ouvimos, certo, gente? Então, entendendo que na fonologia nós temos então os fonemas, que são os sons, e as letras, que são a representação gráfica desses sons, nós dividimos as letras em encontros vocálicos, que nós vimos em sala, lembram? O ditongo, que é o encontro de uma vogal mais uma semivogal, ou o encontro de uma semivogal mais uma vogal. Aí nós estamos falando de ditongo decrescente, da maior para menor, e de ditongo crescente, da menor para maior, certo? Quando o som ele sobe, crescente, decrescente quando o som desce. Ok, gente? Nós vimos ainda aqui os tritongos, que são o som de uma semivogal mais uma vogal mais uma semivogal. É o encontro dessas três letrinhas aqui, certo, gente? Vimos que o ditongo e o tritongo, eles correspondem a uma única sílaba, por isso que a gente diz que eles são encontros inseparáveis. E o hiato? O encontro de uma vogal mais uma vogal, ou seja, o encontro de duas vogais, de duas letras fortes. Por isso que o hiato é um encontro separável. Lembra? Muito bem, dando continuidade a esta aula, nós vamos agora para o encontro consonantal. O que é o encontro consonantal? Pelo nome, é o encontro de consoantes, certo, gente? É o encontro de consoantes, e aí nós temos que entender o seguinte, que o encontro consonantal é o encontro de duas ou mais consoantes que são pronunciadas, ou seja, eu ouço o som de cada letrinha. Vocês lembram que a professora sempre fala para vocês em sala que quando a gente estuda fonologia, eu tenho que aprender a ver a palavra com os ouvidos, né? Nós temos que aprender a ouvir a palavra, nós temos que olhar para a palavra e sempre perceber o som dela. Na palavra prato, por exemplo, prato, olha só, eu tenho o encontro do P e do R. Você percebe que tanto o P quanto o R são pronunciados? Claro, gente, porque se o P não fosse pronunciado, eu teria a palavra rato. Se o R não fosse pronunciado, eu teria a palavra pato. Como que eu pronuncio? Parato. Prato. Tanto o P quanto o R são pronunciados, ok, gente? Plano. Olha só. P e L. Plano. Corta ou corta ou corta, independente do dialeto, independente de como você pronuncia, tanto R quanto T são pronunciados. Da mesma forma, em opção, eu tenho um encontro aqui do P e do C cedilha, os dois sendo pronunciados. Qual é a diferença entre esses encontros aqui de cima e esses encontros aqui de baixo? Olha só. Como é que eu separo a sílaba de prato? Lembrando, cada sílaba tem que ter uma vogal, é a vogal que manda na sílaba. Então, se eu tenho duas vogais, uma palavra, eu tenho duas sílabas. Se eu tenho três vogais, eu tenho três sílabas. No caso da palavra prato, olha só, duas vogais, duas sílabas. No caso de plano, ó, plano. Caso de corta, corta. Opção, certo? O que aconteceu aqui? Vocês perceberam que P e R ficaram na mesma sílaba? Nós chamamos esses encontros aqui de encontros consonantais perfeitos. Encontro consonantal perfeito é quando eles fazem parte de uma mesma sílaba. Ou encontro consonantal inseparável. Eles não são separáveis, ok? Já em corta e opção, eu tenho encontro consonantal imperfeito, ó. Encontro consonantal imperfeito. Por quê? Ficam em sílabas separadas. Eu tenho aqui um encontro separável,
certo, gente? Então, encontro consonantal, encontro de duas ou mais consoantes. As duas são pronunciadas. As duas podem estar na mesma sílaba ou em sílabas separadas, em sílabas diferentes, certo, gente? Muito parecido com o encontro consonantal e muitas vezes confundido com o encontro consonantal, nós temos o dígrafo, ó, duas grafias. Eu tenho aqui duas letras, não necessariamente duas consoantes, não necessariamente duas vogais, certo, gente? Ó, encontro vocálico, somente de vogais. Encontro consonantal, somente de consoantes. Dígrafo, não. Dígrafo, duas letras, vogal e consoante, consoante e vogal, sendo que essas duas letras têm apenas um som. As duas letras são pronunciadas num único sopro. O que acontece com a palavra cachorro? Olha só. Cachorro. Eu não pronuncio cachorro, nem cachorro. Vocês percebem que eu tenho aqui o encontro do CH e o encontro do RR. CH, LH, NH. Eu falava para vocês lá nas nossas aulas que o H é uma letra que na nossa língua não tem som, certo? Mas ele não tem som quando? Quando ele vem no início da palavra. Humano, homem, ele não tem som. Quando ele aparece no meio da palavra, olha o que acontece aqui. Depois do C, depois do L, depois do N, ele tem som. Ele transforma o som do L. Linha. Você percebe que ele transforma o som do L. Se ele transforma o som do L, ele vai ter um som, então. Ele está sendo utilizado aqui foneticamente, representando um som. Então, o LH, NH, CH sempre formarão um dígrafo. Assim como RR e SS formam um dígrafo, duas letras e um som. No caso de guerra, ó, RR e um dígrafo. E o GU, QU? Gente, GU e QU podem ser dígrafos quando? Quando o não é pronunciado. No caso da palavra guerra, olha só o som que eu tenho. Guerra. Eu não pronuncio guerra, assim como eu pronuncio a palavra, ó, olha isso aqui, água. Ó, água. Eu não tenho aqui um dígrafo, isso não é dígrafo. Eu tenho um encontro vocálico aqui. Eu tenho encontro do U com A, porque o U é pronunciado. Se o U é pronunciado, eu não posso dizer que eu tenho um GU funcionando como dígrafo, certo, gente? Então, aqui eu tenho o quê? Um ditongo crescente oral. Ó, lembra que o A é sempre vogal? O ditongo crescente oral. Tá? Da mesma forma, na palavra liquidificador. Liqui, vocês pronunciam tanto U, nós pronunciamos tanto U quanto I. Se eu pronuncio as duas letrinhas, eu tenho o quê? Eu tenho um ditongo. Eu não tenho um dígrafo. O dígrafo, ele só acontece quando o U não é pronunciado. Aí eu tenho um dígrafo, certo, gente? Então, aqui nós temos alguns dígrafos. Aí na apostilinha de vocês têm uma listinha com todos os dígrafos. Neste caso aqui, nós chamamos de dígrafo consonantal. Por que consonantal? Porque o que prevalece, gente, é o som da consoante. Guerra. O U não sai, a vogal não sai. O que prevalece é o som da consoante. Por isso, o dígrafo consonantal, certo? Assim como existem os dígrafos vocálicos. Aí o que prevalece é o som da vogal. No caso de AM, M, M, O, M, O, M, AN, N, N, O, N, O, N, olha o som que nós temos aqui. An, em, in, on, Ou seja, o N não está sendo utilizado ali com o som de N, como de menino. Esse é o som do N. Ali o N está sendo utilizado para marcar uma nasalização, gente. Para marcar que o som está saindo pelo nariz, certo? Assim como o M, ó, menino. Esse é o som do M, no início da sílaba. Quando ele está no final da sílaba, depois da vogal, ele também é a representação de um som nasal. Ele representa que o som está saindo pela narina. Ou seja, ele não tem som de M, ele não tem som de N, então eu não posso dizer que eu tenho aqui duas letras e dois sons. Eu tenho duas letras, mas apenas um som,
certo, gente? Muito cuidado com o AM e o EM, porque nós vimos que o AM e o EM, eles serão ditongos ou tritongos quando? Quando o M tiver som de I ou U, que é o caso de trem, ninguém, falão, faltão, também. Ou seja, quando a AM e o EM estiverem no final de uma palavra, eu tenho ali um ditongo ou um tritongo, se forem 2 sons ou 3 sons. Quando eles estiverem no início ou no meio de uma palavra, eu não tenho ditongo e tritongo, porque o som que sai é outro. Olha aqui a palavra. Canto. Olha o som que eu tenho aqui. Canto. Não é assim que a gente pronuncia? Canto. Eu não falo canto. Canto. 2 letras e um som. Dígrafo, vocálico. Porque o que prevalece é o som da vogal. No caso de bombom, ó. Bom, bom, bombom. O OM aqui, independente de estar no início ou no final, eu não destaquei o OM para início e final, eu destaquei o AM e o EM apenas, certo, gente? Ele corresponde a um único som. Eu tenho um dígrafo vocálico. Diferente do que nós vimos lá na aula passada, ó, na palavra falam, ó, falam. Olha o som que eu tenho aqui, tanto que tem gente que escreve quando está aprendendo, né, a grafia de muitas palavras. O que acontece? Escrevem o AM final com ão, ao, né, encontrarão. Eles confundem com encontrarão, roubaram, roubarão, certo, gente? Então, aqui, ó, o som que sai é este aqui, ó, falam, falam, falam. Aqui eu não tenho dígrafo, certo, gente? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho ditongo decrescente nasal, certo? Outra coisa, eu não posso dizer que o N e o T são encontros consonantais. Por que eu não posso dizer que é um encontro consonantal? Porque para ser encontro consonantal eu tenho que ter as 2 consoantes sendo pronunciadas. Neste caso aqui, o N não é pronunciado como consoante. Então, como é que eu vou ter algum encontro consonantal? Certo? Então, se ele é dígrafo, ele não é encontro consonantal. Se ele é encontro consonantal, ele não pode ser dígrafo. Certo, gente? Por último, nós temos quem? O dífono, ó, 2 fonos, sons, 2 sons. Eu tenho 2 sons, mas eu tenho apenas uma escrita. Olha isso aqui. Isso só existe, gente, com uma letrinha. Só com uma letra. Qual é a letra? A letra X. Ó, ó, ó. A letra X. Quando o X tem som de KS. É o caso de táxi. Ó. Tá-si. É o caso de tóxico. Tóxico. Táxi. Eu tenho aqui um dífono. Uma letra, 2 sons. Cuidado, o X ele não será sempre dífono, ó. Máximo, o X não tem som de KS, aqui ele tem som de S. Máximo, né, de SS inclusive. Então, se eu tenho um X com som de S, ele não pode ser dífono, porque para ser dífono, o X tem que ter o som de KS. Ou seja, ele tem 2 pronúncias, ok? Bem, por que eu tenho que entender isso aqui? Primeiro que isso aqui, a parte 1 da fonologia, ela é base para acentuação gráfica. Ela é base para divisão silábica, certo? Para eu entender como que as palavras são escritas e como que elas são pronunciadas. E aí, muitas vezes, uma prova, um vestibular, um concurso público podem me questionar o quê? Quantos fonemas existem em uma palavra? Como é que eu vou saber quantos fonemas existem? Ou eu sei o alfabeto fonético, né? E aí eu consigo fazer esta contagem pelo alfabeto fonético, ou eu me lembro do Didi. Gente, vamos lá, Didi. Para eu contar fonemas, basta eu conhecer o Didi. Quem é o Didi? O dígrafo e o dífono. Já sei, dígrafo, quando eu tenho 2 letras e um som. Dífono, quando eu tenho a letra X com som de KS, ok? Então, quando eu tenho um dígrafo, o que acontece com o som? Se são 2 letras e um som, acontece de o som diminuir, não é?
não diminuem sons na palavra. E o dífono? Eu tenho uma letra e dois sons. O que que acontece com o som? Opa, ele aumenta, ele aumenta. Então, se me perguntarem quantas letras e quantos fonemas eu tenho na palavra cachorro, na palavra cachorro, vocês percebem que nós temos 2, 4, 6, 8 letras. Quantos fonemas? Eu lembro de di. Tenho dígrafo? Tenho. Quantos dígrafos? 2 dígrafos. Se eu tenho 8 letras e 2 dígrafos, eu tenho 2 sons a menos. Então, 8 menos 2, eu tenho quantos fonemas? 6 fonemas. Na palavra guerra, a palavra guerra é composta de 6 letras. Quantos fonemas? Pensa no Didi. Tem dígrafo? Tem. Eu tenho 2 dígrafos. Se eu tenho 2 dígrafos, significa que eu tenho 2 fonemas a menos. 6 menos 2, 4 fonemas. Na palavra táxi, a palavra táxi tem 4 letras. Quantos fonemas? Tem dígrafo? Não. A palavra táxi possui dífono? Sim. Isso significa que eu tenho um fonema a mais. Então, 4 letras mais 1, 5 fonemas. Na palavra tóxico, ó, 6 letras. Um dífono, mais ou menos mais um som. Então, eu tenho 7 fonemas. Na palavra, volta pra cá um pouquinho, ó. Na palavra prato, em prato eu tenho 5 letras. Na palavra prato eu tenho dífono? Não. Eu tenho dígrafo? Não. Então, a palavra prato possui o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas. Eu tenho 5 fonemas. Da mesma forma, em corta, ó, corta, eu tenho 5 letras. Eu tenho um dígrafo? Não. Eu tenho dífono? Não. Se eu não tenho didi, significa que o mesmo número de letras e o mesmo número de fonema compõem a minha palavra. Então, eu tenho 5 fonemas. A exceção, sempre a exceção, né, gente? O que seria da língua portuguesa sem uma exceção? Então, qual seria a exceção aqui na contagem dos fonemas? A única exceção é quando a palavra começa com a letra H. Por quê? Porque na nossa língua o H não tem som. Se o H não tem som, no início da palavra ele também não pode ser considerado dígrafo. Ó, na palavra humano, eu tenho 6 letras. Eu não tenho dígrafo, eu não tenho dífono, mas eu tenho a letra H iniciando a minha palavra. Então, o que eu faço? Eu esqueço a letra H. Esquece a letra H, tira a letra H, eu tenho um som a menos, então eu tenho 5 fonemas. Só nesse caso. Homem, um fonema a menos. Sempre que a palavra começar com H, você tira um som a menos, porque o H não é pronunciado na nossa língua. Certo, gente? Compreendido? Bora estudar? Bora exercitar? Então acompanhe aí nosso mural, porque eu vou destacar para vocês algumas atividades, vou postar para vocês outras atividades, tá? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.